E aí, pessoal, como estão todos? Espero que todos estejam super bem. Estamos começando aqui a nossa aula um do projeto 13 questões. As aulas vão ser bem diretas, tá, pessoal? A gente vai falar pouco aqui, trocar pouco, porque apesar do clima ao vivo, a ideia é que a gente tenha todo o conteúdo bem compiladinho, bem estruturado, para que vocês tenham o menor tempo de vídeo, o menor tempo de estudo possível, porque isso ajuda também depois a galera que quer maratonar, ajuda também a galera que quer organizar melhor o estudo. A gente teve uma semana de lançamento, que foi a semana onde a gente teve 5 aulas, falando sobre as 13 questões do exame 36, onde a gente viu as 13 questões do exame 36, analisou as 13 questões do exame 36, então esse foi o nosso papel, esse foi a discussão que a gente fez na semana anterior, e agora a gente começa o fluxo de aulas normal, fluxo de aulas contínuo do projeto 13 questões. Nesse fluxo de aula normal, nesse fluxo de aula contínuo, nós vamos ter, né, 2 aulas semanais. Nós teremos as aulas que serão as aulas segundas e quintas, mas excepcionalmente hoje a gente está tendo aula na terça, tá? Para a gente poder conversar sobre temas importantes. Então nós vamos ter 2 aulas e teremos 4 mentorias ao longo dessas aulas. As mentorias aonde vão ocorrer? Exclusivamente no canal do Telegram. Então no dia que tem mentoria, a aula não é aqui, ela vai ser direta lá no nosso canal do Telegram. Certo? Então estou esperando todo mundo lá para estar com a gente, para fazer as mentorias, para estar com a gente produzindo, né, buscando aprender, conhecer, certo? E discutir também questões de estratégia de estudo, entre outros temas que são bastante importantes e necessários para a preparação de vocês. Um salve para todo mundo que está chegando aí. Para quem não sabe, existe uma pesquisa do nosso Instituto CEISC de Pesquisa que diz que todas as pessoas que me mandam um salve na aula ao vivo, lá na segunda fase, ou na primeira fase da OAB, ou aqui no projeto 13 questões, dizendo o seu nome, da cidade aonde estão participando, onde estão vendo as aulas do projeto, essas pessoas têm 99,7% de chance de serem aprovadas. Ou seja, estão aprovadas. Faça o seu papel então, manda o seu salve. Se você está vendo o vídeo depois, manda o salve, dizendo o seu nome, dizendo a sua cidade, dizendo onde é que você é, se você está gostando do projeto ou não, nos comentários. Comente bastante também, certo? Você está assistindo depois, participe. Porque quem participa tem mais chance de ser aprovado. Ou seja, a energia positiva vai contagiando a pessoa, certo? Vai contagiando todos nós e a galera tem mais chance de ser aprovada. Beleza? Ok? Vamos lá começar o nosso projeto, vamos lá começar a nossa aula. Falando de direito constitucional hoje, nós temos questões de controle de constitucionalidade. Esse é o papo, essa é a nossa discussão de hoje. Beleza? Olha só, nessa discussão de hoje, eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos importantes. Deixa eu só ver aqui uma questão. Como eu não estou com 2 telas, eu estou aqui tendo que me virar com uma tela só. Eu estou no hotel aqui, gravando. Então, eu vou aqui colocar. Olha só, primeiro tema que a gente vai falar, né, a primeira discussão que a gente vai fazer é a respeito do seguinte. Deixa eu só tirar de novo para conferir se está dando certo aqui a nossa gravação. Está dando certo, né? Deixa eu ver aqui. Opa, agora tirei. Vou colocar aqui a nossa tela. Isso aí. Deixa eu voltar aqui. E aí vou jogar aqui minha tela. E agora eu troco. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos conversar sobre controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade ele tem um papel muito importante no exame da OAB. Ele é muito frequente. Vejam vocês que a gente sempre coloca aqui os temas mais cobrados no exame da OAB. A gente sempre traz a nossa listinha, vou pegar aqui minha caneta, sempre traz a nossa listinha. Controle de constitucionalidade, direitos e garantias fundamentais no que diz respeito às liberdades e no que diz respeito às garantias fundamentais no tocante às ações constitucionais, organização do Estado. A última prova do exame 36, a gente teve 2 ou 3 questões de ações constitucionais. Trabalhou a ação popular, trabalhou a discussão de habeas data, mandado de segurança, ou seja, é muito frequente a gente ter essa cobrança no exame da OAB. Precisa a gente estar bem preparado para ela.
Depois a organização do Estado, aquela ideia de competências, qual é o papel do Estado, qual é o papel do município, qual é o papel da União, qual é o papel de cada ente federado, né, dentro da organização e distribuição de competências. Também nós temos o processo legislativo, que traz um tema importante, ajuda a gente, auxilia a gente na ideia do controle de constitucionalidade de forma bem forte. Depois a gente tem a ordem social, e aí depois a gente vai ter o poder executivo. O poder executivo é quase como uma aposta, não é bem um tema mais cobrado, mas é uma aposta que a gente sempre traz, que a gente sempre apresenta aí para as provas, para os exames, algumas apostas, e o poder executivo está nessas apostas. Incluso nessa ideia de poder executivo, tá, as discussões de medida provisória, que estão lá no processo legislativo e também vão estar no papel do presidente, na ideia do poder executivo, as questões envolvendo estado de defesa, estado de sítio, que exigem uma atitude do presidente, também estão nesse papel, também estão nessa construção, e a gente apresenta isso para vocês, certo? Então a gente tem todos esses temas considerados os temas centrais, os temas principais dentro da ideia do direito constitucional. E aí a gente vai para a nossa primeira questão. Primeira questão diz assim, você está olhando no material, está olhando no nosso vídeo, a primeira questão diz assim: o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito, proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucional determinada lei do estadual. Então, o STF, em decisão definitiva de mérito, em sede de ADI, declarou inconstitucional determinada lei do estadual. Ou seja, foi considerada procedente, né? Foi declarada a procedência da ação direta de inconstitucionalidade, porque ocorreu a declaração de inconstitucionalidade da lei do Estado-alvo. Meses após a referida decisão, o Estado Sigma, após regular processo legislativo e sanção do governador, promulga uma lei estadual, com teor idêntico àquela da lei federal que fora declarada inconstitucional pelo STF. Veja, o STF declarou inconstitucional a lei do Estado Alfa. Agora, meses após, o Estado Sigma, ou seja, outro Estado, fez uma lei com regular processo legislativo, né, de acordo com o processo legislativo, tudo ok, sancionada pelo governador, certo? E o teor da lei, o conteúdo, a matéria da lei é idêntico àquele da lei federal que foi declarada inconstitucional, né? Ou melhor, aquele da lei estadual, né? Certo? Aquele da lei estadual que foi declarado inconstitucional. Com base no ordenamento jurídico constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Letra A. As decisões proferidas em sede de controle concentrado, como na ação direta de inconstitucionalidade, gozam de efeitos erga omnes e vinculam o poder legislativo e o poder executivo. Logo, a inconstitucionalidade da lei do Estado Sigma pode ser arguída em reclamação ao STF. Bom, primeiro, as decisões do controle concentrado, elas têm sim efeitos erga omnes, mas o efeito é vinculante e não é um efeito vinculante ao poder legislativo. Aqui está o erro. O efeito vinculante não é ao poder legislativo. O efeito vinculante é a administração pública, certo? A administração pública e os órgãos do Poder Judiciário. Força vinculante, as decisões de controle concentrado ou então de uma súmula vinculante, vinculam os órgãos da administração pública e os órgãos do Poder Judiciário. Não vinculam o legislativo na sua função típica de legislar. Então, o legislativo pode legislar. Portanto, o Estado Sigma fez o processo legislativo regular, ok, o governador do Estado Sigma sancionou, está tudo ok, está tudo de acordo com a Constituição, está tudo de acordo com a norma. Ou seja, aquela declaração de inconstitucionalidade da lei do Estado Alfa, ela não vale para o Estado Sigma. Porque o Supremo só analisou a lei do Estado Alfa, não analisou a lei do Estado Sigma. Então, para a norma do Estado Sigma ser considerada inconstitucional, é preciso uma ADI contra ela. E não aproveitar os efeitos daquela lei, porque aquela lei declarou a inconstitucionalidade da lei do Estado Alfa e não do Estado Sigma. Então, esse era um outro ponto importante para a gente entender aqui e conseguir compreender alguns elementos. Letra A, errada, portanto.
Letra B. A norma editada pelo Estado Sigma, ao contrariar a decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema Corte, órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual compete principalmente a guarda da Constituição, já nasce nula, de pleno direito e não produz quaisquer efeitos. Errado. Errado. Porque não há nenhuma nulidade naquela lei, num primeiro momento. A lei precisa ser declarada inconstitucional, é preciso haver um julgamento do Supremo quanto àquela lei, porque a lei, a ADI que julgou a lei do Estado Alfa inconstitucional, ela vale para o Estado Alfa. Né? Mesmo sendo julgada pelo Supremo, ela tem uma discussão de um ato estadual, de um ato legislativo estadual. Então ela vale para o Supremo. Então, ao analisarmos, né, as discussões quanto ao Estado Sigma, nós temos que o Supremo realizar novamente uma análise, novamente, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, novamente um julgamento. Letra C. A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade não possui efeito vinculante. Errado, né? Decisão definitiva do STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade possui. Já está errada essa informação. Possui efeito vinculante. Razão pela qual não existe óbice a edição de lei estadual com teor idêntico. Aquele que outra lei estadual que fora declarada inconstitucional pela Suprema Corte. Não é esse o problema. O efeito é que o efeito vinculante vai vincular contra a lei estadual e não contra a lei do Estado Sigma. A discussão é que as ações diretas de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, a ação direta de constitucionalidade por omissão, a ADO, a arguição dos cumprimentos de preceito fundamental, são ações de controle concentrado de constitucionalidade que gozam, certo, de efeito vinculante. Então, as decisões que saem delas, dessas ações, têm efeito vinculante, vinculando o Poder Judiciário e vinculando a administração pública, certo? Ou seja, devem seguir aquilo que foi proferido. Ok? Essa é a ideia do efeito vinculante, certo? Aquele que vincula. Bom, letra C errada. Letra B errada. Letra A errada, nosso gabarito só pode ser letra D de Deus, letra D de Dinamarca. Esse é o nosso gabarito. Letra D de Deus, letra D de Dinamarca. A referida decisão proferida pelo STF, declarando a inconstitucionalidade de lei, né, do Estado Alfa, apenas a referida decisão proferida pelo STF, declarando a inconstitucionalidade da lei do Estado Alfa, apenas vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta, não o Poder Legislativo em sua função típica de legislar. Logo, pode ser proposta nova lei. Pode sim. Se a lei do Estado, Sigma, tem o mesmo teor de uma lei que foi declarada inconstitucional pelo seu conteúdo, a lei do Estado Alfa, provavelmente o Supremo julgará novamente, né, uma ADI contra agora a lei do Estado Sigma, declarando a inconstitucionalidade. O que não pode é aproveitar aquela declaração da lei do Estado Alfa para dizer que a lei do Estado Sigma está inconstitucional. Por quê? Porque não cabe isso. Não cabe exatamente esse ponto. Beleza? Ok. Feita essa discussão, a gente tem aqui ainda para usar o nosso gabarito letra D de Deus, letra D de Dinamarca. Esse é o nosso gabarito. A gente consegue ver aqui fundamentos. Fundamentos legais, professor. Artigo 102, parágrafo 2º, vai dizer que compete ao Supremo, principalmente à guarda da Constituição. Cabendo, parágrafo 2º, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Então vejam, aqui já está a fundamentação, tá? Que estabelece aqui os órgãos do Poder Judiciário, a questão da administração pública e outros elementos nesse sentido, tá? E aqui a gente tem, ó, decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produção eficácia contra todos e efeito vinculante. Ó, Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, seja federal, estadual e municipal. Esse é o ponto. Não vincula o Poder Legislativo. O artigo 102, parágrafo 2º, traz isso. Não vincula o Poder Legislativo. Aí nós temos ainda, a decisão não vincula o Poder Legislativo em sua função típica de legislar.
pois se vinculasse, estaria confrontando com o princípio da separação dos poderes. Desse modo, tanto o Poder Legislativo quanto o Presidente da República poderiam legislar pelo mesmo tema que foi declarado inconstitucional, bem como poderia ser proposta nova ação direta de inconstitucionalidade. Mas vejam, o Poder Legislativo legislar contra o Presidente da República seria o Presidente da República sancionar um projeto de lei, né? Não o Presidente da República realizando lei. O Presidente da República só realiza se fosse uma lei delegada, certo? Porque aqui, quando ele sanciona, ele faz uma parte da deliberação executiva, que a gente vai chamar, certo? Então, o significado aqui é, desse modo, tanto o Poder Legislativo quanto o Presidente da República poderiam legislar, seria o Presidente da República podendo fazer o quê? Podendo sancionar aquela lei aprovada. Esse seria o papel, essa seria a ideia. Aí eu coloquei o seguinte, ó, que o STF, por exemplo, não está vinculado. Observe que o disposto diz a demais órgãos. Então, isso significa que ele poderá dar a outro entendimento diverso do anterior em outro julgamento que trate daquele mesmo assunto. Porque a força vinculante vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, com exceção do STF. Então, o STF pode mudar, inclusive, seu voto, porque ele não está vinculado. Esse é um ponto. E segundo, como já dito, né, o Poder Legislativo também não está vinculado em sua função típica à função legisladora. Isso significa que o Poder Legislativo poderá editar uma nova norma, a lei ou emenda constitucional, sem estar vinculada àquela decisão do STF. Ou seja, pode editar uma lei com idêntico teor. Então, esse é o papel, esse é um ponto bastante importante que a gente traz aqui, que a gente consegue consignar aqui como elemento necessário. Beleza? Fechado, então, o nosso gabarito, letra D de Deus, letra D de Dinamarca. Esse é o nosso gabarito aqui estabelecido. Ok? Vamos lá para a questão 2. Questão 2. Numerosas decisões judiciais, contrariando portarias de órgãos ambientais e de comércio exterior, concederam autorização para que sociedades empresárias pudessem importar pneus usados. Isso já deu confusão, né? Não pode, né, gente? Diante disso, o presidente da República ingressa com arguição de descumprimento de preceito fundamental. A DPF, né? Tentando que tais decisões judiciais autorizativas de importação de pneus usados teriam afrontado o preceito fundamental, representado pelo direito à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porque se o pessoal não quer o pneu lá na Europa, lá no país estrangeiro, e o pneu é algo que é um resíduo que não tem muito o que fazer, né? Você vai queimar, você vai causar uma poluição maior ainda. O pneu é muito difícil, né? Tanto que tem virado aí asfalto, tem virado um monte de coisa, o pneu triturado, o pneu, né, preparado para outras coisas. E aí os países europeus, os países inventaram o pneu reusado, criaram empresas para vender esses pneus. Aí os pneus eram remarcados, os pneus já não eram bons para a Europa, nem para os Estados Unidos. Aí eles faziam novas ranhuras nos pneus, certo? E aí vendiam para cá com um pneu remojo, ou alguma coisa assim, né, que era reusado. Bom, isso aí começou a ser proibido exatamente pelo fato de, nossa, vamos receber pneu usado para usar mais um ano e depois nós temos que ficar com ele toda a vida como resíduo, como rejeito. Não, né? Cada um que cuide dos seus resíduos, cada um que cuide dos seus rejeitos, certo? E aí se teve toda essa discussão. Aí, a partir do caso, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. A DPF não se presta para impugnar decisões judiciais, pois seu objeto está adstrito às leis e aos atos normativos federais e estaduais, de caráter geral e abstrato, assim entendidos aqueles provenientes do Poder Legislativo e sua função legislativa. Está errado, né? Que a DPF está adstrita a leis e atos normativos federais e estaduais, porque a gente pode ter a DPF, por exemplo, contra a lei municipal. A gente pode ter a DPF contra a lei municipal, certo? Também essa questão de caráter geral e abstrato, né, provenientes do Poder Legislativo, a gente pode ter a DPF de outras temáticas, de outros elementos, de outros assuntos. Esse é um ponto bastante importante também. Só organizando aqui, para ver direitinho. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Beleza. Estou certinho aqui, ó. Eu quero conferir, né, se eu estou certinho aqui mostrando para vocês o nosso material.
tá? Por que eu estou fazendo esse teste? Porque eu não estou vendo a minha projeção. E eu estou aqui no hotel, estou só com a minha tela do Note, e geralmente eu uso duas telas, ou até três. Facilita, né? Porque eu consigo ver o que eu estou fazendo, e aqui eu não estou conseguindo ver. Então, por isso que eu estou treinando aqui, mostrando, às vezes até o que eu uso, certo? Para ver se está dando certinho, se está projetando certinho, se está tudo ok aí. Beleza? Deixa eu só trazer aqui. Beleza, então, eu vou botar aqui agora para vocês, para a gente voltar a discutir. Beleza. Testando, tá, pessoal? Estou testando. Aí, tô certinho. Então agora eu vou seguir. Ó, na questão 2, então, letra a gente já mostrou que a letra A está errada. A DPF não se presta para impugnar decisões judiciais por seu objeto estar distrito às leis, aos atos normativos federais e estaduais. Não. A DPF pode, por exemplo, contra a lei municipal. B. A DPF tem por objetivo. A DPF tem por objetivo. Deixa eu só pegar aqui o material. A DPF tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público, ainda que de efeitos concretos ou singulares. Logo, pode impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais na Constituição, desde que observada a subsidiariedade no seu uso. Ou seja, desde que não seja possível ajuizar a ADI, a ADC, a ADO, principalmente a ADI, né? A gente fala de subsidiariedade. Não é possível ajuizar a ADI. E é uma situação que está ofendendo um preceito fundamental, certo? Está ofendendo um preceito fundamental, mesmo sendo uma decisão judicial, é possível ser objeto da DPF. Está tudo certo. Traz lá o artigo 1º da Lei 9882 de 99, traz lá o artigo 103 da Constituição que traz os legitimados. Está tudo ok, certo? Vamos lá para ver as demais. A B não está errada. A tá. A gente já descartou a A e deixa a B ali. C. Embora as decisões judiciais possam ser impugnadas por a DPF, a alegada violação do direito à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado não se insere no conceito de preceito fundamental, conforme o rol taxativo constante na Lei Federal 9882. A Lei Federal 9882 não tem rol taxativo. Não há um rol taxativo de preceitos fundamentais. O próprio Supremo já manifestou isso, de que ele se reserva, inclusive, a posição de poder definir o que é ou não é, certo? Um preceito fundamental. O Supremo se reserva, inclusive, a essa posição de definir o que é e que não é um preceito fundamental. Então, esse é um ponto bem interessante e que mostra aqui que a letra C está errada, porque meio ambiente, direito à saúde são, sem dúvida nenhuma, preceitos fundamentais. Beleza? Vamos para D. A DPF não pode ser admitida, pois o presidente da República, na qualidade de chefe do Poder Executivo, não detém legitimidade ativa para suscitar a inconstitucionalidade de ato proferido por membros do Poder Judiciário, sob pena de vulneração ao princípio da separação dos poderes. Então, veja, a DPF pode ser admitida. Pode ser admitida. Certo? A DPF pode ser admitida. Por quê? Porque o presidente da República é legitimado do artigo 103 para entrar com ações de controle concentrado. Quais ações de controle concentrado? As 4. ADI, ADC, ADO, ADPF. O presidente da República é legitimado. Então a DPF pode ser admitida. E ali está dizendo que ela não pode. Então a D está errada. Portanto, a gente já conseguiu verificar que a A está errada, que a C está errada, e que a D está errada, e que a B não tem nada errado. Não é a melhor resposta para a discussão toda que foi feita, mas a B não tem nada errado. Então, o nosso gabarito é a letra B de Brasil, letra B de bola, letra B de Brasil, letra B de bola. Esse é o nosso gabarito. Veja, aqui está o nosso gabarito, e aqui eu coloquei, ó, o artigo 1º traz a arguição
de preceito fundamental previsto no artigo 102, parágrafo 1º, será proposta perante o Supremo e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público, e deixa de forma genérica. O dispositivo ainda traz outras possibilidades para a propositura da DPF. Caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. E quanto aos legitimados para a propositura da ação, o artigo 2º, inciso 2 da lei supracitada indica que são os mesmos legitimados lá para a propositura de ADI ou ADC. Ou seja, o presidente é legitimado para a propositura de ADPF. Tá? Governador, Assembleia Legislativa são legitimados para a propositura de ADPF, desde que tenham pertinência temática, porque eles terão que comprovar a pertinência temática. Né? A gente tem que lembrar que a entidade sindical, né, ou entidade de classe, o governador e a Assembleia Legislativa, ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, são os legitimados especiais, são aqueles que precisam comprovar a pertinência temática para poder ajuizar a ação. Aqui estão os legitimados, ó. Esses três aqui, eu vou destacar esses três, ó. Mesa da Assembleia Legislativa, ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado ou do Distrito Federal, e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional são o que a gente chama de legitimados especiais. Eles precisam comprovar a pertinência temática para entrar com a ação de controle concentrado. Legitimados especiais. Certo, pessoal? Beleza? Muito bem. Estabelecido isso, a gente segue aqui e eu ainda trouxe aqui a correção. Quando a lei fala de ato do poder público, abrange não apenas leis e atos normativos, mas também outros atos do poder público, como até uma decisão judicial. Na letra B, né, a gente tem, embora as decisões judiciais possam ser impugnadas, né, a DPF, alegada a violação do direito à saúde, ao meio ambiente, não se insere no conceito de preceito fundamental, certo? E aí aqui a gente viu que a DPF tem os mesmos legitimados da ADI, e da DC. Beleza, fechado isso, vamos para a nossa terceira e última questão da aula de hoje. Estão gostando aí da aula? Comenta aí, deixa o seu salve, deixa se você alguma dúvida, se você está assistindo posteriormente, se você está assistindo a gravação, certo? Do nosso projeto 13 questões. Tem alguma dúvida? Deixa sua dúvida nos comentários, que a gente vai olhando as dúvidas, eu e o pessoal que trabalha comigo, e a gente vai comentando essas dúvidas, vai respondendo essas dúvidas e vai buscando isso. Nós temos também o canal do Telegram. Lá no canal do Telegram você encontra um material. O canal do Telegram, o link para o canal do Telegram, que é um canal privado, fechado, você encontra aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo aqui você vai encontrar o link para o canal do Telegram, certo? Bora participar? Estou esperando vocês lá no canal do Telegram. Por quê? Porque o canal do Telegram traz o conteúdo e lá no canal do Telegram nós vamos ter mentoria. Exemplo, agora, quinta-feira, hoje são 27 de dezembro, agora quinta-feira, do dia 29 de dezembro, às 21h30, a gente vai ter uma mentoria ao vivo lá no canal do Telegram, exclusiva para a galera que está lá no nosso canal do Telegram. Você não pode perder, porque a gente vai falar de começos, nós vamos falar de preparação, nós vamos falar de como se preparar, de como se organizar, de como estudar. Vai estar muito legal e você não pode perder. Vamos para a questão 3. Na questão 3, nós temos o seguinte: a parte autora em um processo judicial, inconformada com a sentença de primeiro grau de jurisdição, que se embasou no ato normativo X, apela da decisão porque, no seu entender, esse ato normativo seria inconstitucional. A parte autora de um processo judicial, inconformada com sentença de primeiro grau de jurisdição, que se embasou no ato normativo X, apela da decisão porque, no seu entender, esse ato normativo seria inconstitucional. A terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado-alvo, ao analisar a apelação interposta, reconhece que assiste razão à recorrente, mais especificamente no que se refere à inconstitucionalidade do referido ato normativo X. Ciente da existência da cláusula da reserva de plenário, a referida turma dá provimento ao recurso sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo X, embora tenha afastado a sua incidência no caso concreto. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, o acórdão proferido pela terceira turma civil, tá?
O que tem é, vejam, parte autora em processo judicial inconformado com a sentença de primeiro grau da jurisdição, que se embasou no ato normativo X, apela da decisão, porque, no seu entender, esse ato normativo seria inconstitucional. Então, fez uma apelação dizendo que o ato normativo X seria inconstitucional. Essa apelação foi para o Tribunal de Justiça do Estado-alvo e parou numa Câmara. A Câmara é um órgão colegiado do tribunal, que a gente chama de órgãos fracionários. O tribunal é uma composição de juízes, são vários juízes que compõem o tribunal, são vários magistrados. Em regra, quem compõe o tribunal os tribunais de segunda instância, né? O tribunal de segundo grau são os desembargadores, certo? A gente tem nos tribunais as câmaras, nós temos nos TJs, né? Nós temos as câmaras como órgãos fracionários, e nos TRFs nós temos as turmas, tá? Então, essa apelação chegou lá na terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado-alvo, e ao analisar essa apelação, esse recurso lá, a terceira Câmara Civil reconhece que assiste razão ao recorrente, que é a parte autora que fez o recurso, porque a parte autora entende que o ato normativo seria inconstitucional, certo? E aí diz o seguinte, o tribunal, mais especificamente, no que se refere à inconstitucionalidade do referido ato normativo, ciente da existência da cláusula de reserva de plenário, a referida turma dá provimento ao recurso sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo X, embora tenha afastado a sua incidência no caso concreto. Então, a turma quis dar uma volta, né, na cláusula de reserva de plenário lá do artigo 97, que fala que só pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou atos normativos o órgão especial de um tribunal ou o tribunal pleno dele. Ou o órgão especial do tribunal pleno ou o próprio tribunal pleno. Se não for, não pode declarar a inconstitucionalidade. Certo? Vamos ver o que a gente tem aqui de possibilidades. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, o acordo proferido pela terceira turma civil, letra A, está juridicamente perfeito, posto que nessas circunstâncias a solução constitucionalmente expressa é afastamento da incidência, no caso concreto, do ato normativo inconstitucional. Não, né? Porque a Câmara não pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, uma vez que ela é um órgão fracionário, ela não é o órgão especial, ela não é o plenário do tribunal. Então ela não pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, estaria ofendendo o artigo 97 da Constituição. B. Não segue os parâmetros constitucionais, pois deveria ter declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo que fundamentou a sentença proferida pelo juiz da Copa. Não segue os parâmetros constitucionais, pois deveria ter declarado expressamente inconstitucional. Não, né? Não pode, a Câmara não pode declarar, nem expressamente, nem indiretamente, para tentar desviar. Mas ela não pode declarar a inconstitucionalidade do ato normativo, porque ela não tem competência para isso. Só quem pode, no Tribunal de Justiça do Estado-alvo, seria o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado-alvo ou o plenário do Tribunal de Justiça do Estado-alvo. C. Está correto, posto que a terceira turma civil, como órgão especial que pode arrogar para si a competência do órgão pleno do Tribunal de Justiça do Estado-alvo. Câmaras não são órgãos especiais. Câmaras, turmas, são órgãos fracionários. O órgão especial é uma diminuição, uma redução da composição do tribunal pleno. Tribunais com mais de 25 julgadores poderão compor órgão especial do seu tribunal pleno. Se eu tenho um tribunal com 24 julgadores, esse tribunal permanece com o seu pleno e para decidir sobre a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, o pleno tem que julgar. 24 juízes têm que julgar. Em regra, desembargadores têm que julgar. Se eu tenho um tribunal pleno maior, por exemplo, de São Paulo, que tem quase 300 desembargadores, ou mais de 300, não lembro agora, nós teríamos um órgão especial, que é composto de no mínimo 11, no máximo 25, que reduz aí exatamente, né, para poder fazer as competências, principalmente judiciais, do tribunal pleno. Certo? Então, de acordo com o sistema jurídico brasileiro, o acórdão proferido pela terceira turma civil a gente já marcou a A como errada, a B como errada, a C como errada, então a D vai ser a nossa resposta. Está incorreto. Por que o acórdão está incorreto? Posto que violou a cláusula de reserva de plenário.
ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo. Certo? Declarou de forma indireta, tentando fugir da cláusula de reserva de plenário e não deu. Letra D de Deus, letra D de Dinamarca é o nosso gabarito. E aí vejam, ó, coloquei aqui para vocês, ó, artigo 97 da Constituição. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Súmula vinculante número 10. Viola a cláusula de reserva de plenário, certo? A decisão do órgão fracionário de tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Vejam que o tribunal tentou dar um jeitinho, certo? Não afastando diretamente, mas incorrendo, inclusive, na súmula vinculante número 10, que proíbe expressamente essa, vamos dizer, essa inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, afastando a sua incidência, né, ali de uma forma de não tentar declarar expressamente, mas indiretamente afastar a incidência, indiretamente estabelecer que é inconstitucional, mas não só declarar, não só deixar, mas não deixar expresso, para tentar fugir da cláusula da reserva de plenário. E aí a súmula vinculante número 10, que vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, à exceção do STF, e vincula a administração pública, estabeleceu que isso é uma violação. Portanto, vejam que essa pergunta 3, ela traz o conhecimento não só do artigo 97 da Constituição Federal, a cláusula da reserva de plenário, como também da súmula vinculante número 10, domínio da súmula vinculante número 10, que é muito importante. A gente sempre fala, né, na segunda fase, que é necessário passar o dedo na súmula. É essencial isso, porque é preciso saber dominar exatamente essas regras, todos esses elementos que são bastante importantes para nós. Certo, pessoal? Beleza? Muito bem. Feito isso, ó, vejam que eu coloquei ainda, ó, a cláusula da reserva de plenário é uma regra que veda o exercício do controle de constitucionalidade das leis diretamente pelos órgãos fracionários dos tribunais. Quem são os órgãos fracionários? Câmaras, turmas, sessões especializadas. Estes não podem declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Por que não pode? Pois cabe ao plenário, ou seja, todos os membros do tribunal ou o órgão especial declarar inconstitucionalidade. Logo, a chamada cláusula da reserva de plenário significa que, se um tribunal for declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, é obrigatório que essa declaração de inconstitucionalidade seja feita pelo voto da maioria absoluta do seu plenário ou do órgão especial desse tribunal. Sem isso, não é válida a declaração de inconstitucionalidade. Artigo 97, combinado com a súmula vinculante número 10. Artigo 97 da Constituição, combinado com a súmula vinculante número 10. Beleza, pessoal? Ok? Muito bem. Deixa eu tirar um pouquinho da tela aqui para vocês, antes da gente finalizar, né? Deixa eu colocar aqui. E queria desejar a vocês aí uma ótima preparação. Bora estudar, né, time? Bora lá estudar com toda a força, com toda a energia aí de vocês. E juntos nós vamos, sem dúvida nenhuma, buscar a tua aprovação, porque esse é o nosso objetivo, é isso que a gente quer. Quero chamar a atenção de todos vocês para estarem no nosso canal do Telegram o quanto antes, porque dia 29 nós temos o lançamento da nossa mentoria, ou seja, a aula, nós teremos algumas semanas que vai ter uma aula ao vivo aqui, e a outra aula é lá na mentoria, Então, esse é um ponto bastante importante para que vocês, certo, entendam que a aula de hoje ao vivo aqui, quinta-feira, 29, nós teremos a mentoria. E a mentoria vai ser exclusiva no nosso canal do Telegram. Portanto, quem não tem Telegram, faça o seu Telegram se quiser participar da nossa mentoria, que vai estar muito legal. Certo? Nós teremos várias mentorias, já estão no cronograma. Aliás, o cronograma está só disponível lá no canal do Telegram. Corre lá para o canal do Telegram, certo? Para ter acesso ao cronograma, para você saber o que vão ter nas próximas semanas. Porque a gente já tem a programação todinha até a prova do exame 37. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês, peço desculpa aqui para esse troca de tela e tal, aqui, porque eu estou só com uma tela e eu sou acostumado com 3 telas. Então fica meio difícil para quem é acostumado com muita tela fazer aqui a transmissão. Mas o show não pode parar, a gente não pode parar porque tem alguma dificuldade ou não, a gente segue firme e forte buscando a tua aprovação, porque esse é o nosso principal objetivo. Bora estudar, pessoal, porque juntos nós vamos, sem dúvida nenhuma, buscar a tua aprovação lá no exame do OAB e agora no exame 37, sem dúvida alguma. Bora estudar. Tchau, tchau. Valeu.